Bom dia pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui à nossa série de vídeos, sprint final para a OAB 42, entramos aqui um terço, na verdade, né, dos vídeos da dica que estamos propondo, na nossa 8ª dica. Hoje nós iremos falar, especificamente dentro do contexto do processo do trabalho, falar sobre a competência territorial no processo trabalhista. Primeiro ponto, não confundir essa aqui com a competência material da Justiça do Trabalho. A material vocês vão achar no artigo 114 da CF, não é o nosso propósito de hoje. Nós iremos falar da competência territorial, ou seja, já se sabe que a competência é da Justiça do Trabalho. A ideia aqui é descobrir em que local do território brasileiro a gente tem que propor aquela ação. Então é a competência territorial. A partir disso a gente vai ter que pegar o seguinte, primeiro, lá quando vocês vão pegar a CLT no artigo 651, vocês vão pegar o artigo 651 que ele vai trazer a regra geral de competência territorial na Justiça Trabalhista. Olha o que diz o artigo 651. A competência das juntas, que no caso hoje são das varas do trabalho, né, é determinada pela localidade onde um empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços. Então a regra geral é o local de prestação dos serviços, mesmo que o empregado aqui seja reclamante, ou seja, autor, ou reclamado, ou seja, réu da ação trabalhista. A regra geral é sempre o local de prestação do serviço, ainda que tenha sido contratado no outro local ou no estrangeiro. Então, ainda que ele tenha sido contratado no outro local, vamos supor, firmou o contrato em São Paulo, mas presta os serviços em Rio de Janeiro, quer propor a competência territorial aqui é do município de Rio de Janeiro, de uma vara do trabalho localizada no município do Rio de Janeiro, que é o local de prestação de serviço, mesmo que outro tenha sido o local do contrato. Só que, vocês vão ver que tem 3 parágrafos nesse artigo. A regra geral é essa, local de prestação dos serviços. Mas a gente tem aqui 3 observações trazidas nos parágrafos. Por exemplo, olha o que diz o parágrafo 1º. Quando for parte de dissídio, agente ou viajante comercial. Então, se uma das partes do dissídio trabalhista é um agente ou viajante comercial, a competência será da junta da localidade em que a empresa tem agência ou filial, e a esta o empregado esteja subordinado. Então é o seguinte, a pessoa trabalha como viajante ou agente comercial, então ele trabalha em vários locais. Então vamos supor que ele sai viajando lá por A, B, C, D, E, F. Veja, se você for parar para pensar, se a gente aplicasse o 651 em todos esses locais aqui ele prestou serviço. Então não faria sentido possibilitar uma ação em todos os locais. No caso de ser um agente ou viajante comercial, a competência vai ser do quê? Do local em que a empresa tem ali uma filial, uma agência, a que está subordinado o empregado. Então vamos supor que ele é um agente comercial, um viajante ali comercial, só que ele está vinculado à sede, à filial da empresa que fica no Rio de Janeiro. Só que ele viaja por São Paulo, por Belo Horizonte, por Rio Grande do Norte, ele viaja em um outro local. Só que ele está subordinado aqui, ó, à empresa que fica no Rio de Janeiro, certo? Então, assim, qual seria a competência nesse caso? Territorial no Rio de Janeiro, certo? Teria que propor aqui no município do Rio. E aqui, e na falta? Então, se não tiver agência ou filial a que ele está subordinado, na falta disso, será competente a junta da localização em que o empregado tenha domicílio. Então, vai ser no domicílio dele ou localidade mais próxima, certo? Então, assim, se não tiver essa agência ou filial, vamos supor, por exemplo, ela só tem a sede no estrangeiro. Ou, por exemplo, ela só tem no Brasil uma sede, não tem agência ou filial. Aí, no caso, vai ser o domicílio do empregado ou localidade mais próxima, certo? Então, assim, esse parágrafo primeiro, perceba que ele é bem diferente da regra geral, que é o 651, por isso que nós temos que entender. O parágrafo segundo é uma hipótese bem específica, nem tende a aparecer muito em prova, mas o parágrafo terceiro sim. Qual é o ponto? Se for um empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato
ou no da prestação dos respectivos serviços. Perceba, o que vocês têm que perceber que é a diferença do 651 para o parágrafo 3º. Porque o 651 vai dizer o seguinte, ó, o foro competente é o foro do local de prestação do serviço, independentemente do local de contratação. Só que o parágrafo 3º vai trazer aqui hipótese, ó, o empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro de celebração do contrato ou no da prestação do serviço. Perceba que aqui ele vai ter as duas opções. E qual a diferença aqui? Aqui ele foi contratado, no 651, ele foi contratado para prestar serviços no município A e de fato prestava serviços no município A, certo? No parágrafo 3º, ele foi contratado para prestar serviços no município A, só que ele acaba prestando serviços no município A, no município B, D, E, F, ou seja, fora do lugar do contrato de trabalho. Nesse caso, ele pode optar pelo foro de prestação dos respectivos serviços, ou seja, qualquer um dos locais onde ele prestou serviços, igual a gente viu aqui, certo? Qualquer um do local ali onde ele prestou serviço, ou então no próprio foro de celebração do contrato. Então perceba que o parágrafo 1º e o parágrafo 3º, esses dois parágrafos, eles são diferentes da regra geral. Só que a regra geral é local de prestação de serviço. E o que geralmente cai em prova é essa regra geral, certo? De qualquer forma, gente, aqui a competência territorial funciona dessa maneira. Mas aí vocês vão perguntar, ok, e se eventualmente a gente tem uma ação proposta? Quando você pega ali como advogado do reclamado, ou seja, para apresentar a defesa, você constata que a ação não foi ajuizada no local correto. Então você analisa e vê, a ação não foi ajuizada no local correto. Logo, há aqui uma incompetência, certo? Uma incompetência territorial. Como que eu alego isso dentro do processo do trabalho? Como é que eu vou alegar essa incompetência territorial? Primeiro ponto, só para a gente poder fazer a diferenciação. Lá no processo civil, essa matéria você alega como preliminar de contestação. Preliminar de mérito na contestação, certo? Está lá no artigo 337 do CPC. No processo do trabalho, aqui a gente alega a incompetência territorial por meio de uma exceção, que é a chamada exceção de incompetência territorial. É uma peça própria, certo? A gente vai encontrar lá no artigo 800 da CLT. O que acontece? Recebi a notificação, que no processo de trabalho a gente chama de notificação, mas na verdade no processo civil hoje a gente chama de citação. Recebi. Como é que eu posso fazer essa alegação de incompetência territorial? Está aqui, ó, artigo 800. Apresentada a exceção de incompetência territorial. Então, veja, não é como preliminar de mérito dentro da contestação. É uma exceção, é uma peça própria. É uma peça própria só para isso, certo? Então, assim, exceção de incompetência territorial, qual o prazo? 5 dias a contar da notificação, certo? Antes da audiência, em peça que sinalize a existência desta exceção. Então, ó, recebi a notificação. A partir desse recebimento, eu tenho 5 dias para apresentar essa exceção de incompetência territorial. Se você não apresenta a exceção de incompetência territorial, o que acontece? Haverá a prorrogação da competência. Então, aquele juiz que inicialmente era incompetente, territorialmente, relativamente, tornar-se-á competente, por conta da preclusão aqui, por conta da não alegação no tempo hábil, que seria esse prazo de 5 dias, certo? Então, e aí eu vou e apresento essa exceção. O que vai acontecer? Aqui, ó, protocolada a petição. Primeira coisa, suspende o processo. Então, a questão vai te dizer que não haverá suspensão do processo, mas haverá sim. Não se realiza a audiência, certo? Porque vai suspender o processo até que a exceção de incompetência territorial seja resolvida, a gente não realiza a audiência, certo? Então, aqui, ó, suspende o processo e não realiza a audiência até que se decida a exceção. Então, até que se decida a exceção, você suspende o processo e não realiza a audiência. Os autos do processo serão o quê? Imediatamente concluídos ao magistrado. O magistrado vai determinar a intimação do reclamante, certo? E se tiver litisconsortes, para manifestação no prazo comum de 5 dias. Ou seja, você vai lá, apresenta a exceção no prazo de 5 dias, certo?
o juiz recebe e intima a outra parte para se manifestar em 5 dias. Ou seja, basicamente o que ele está dizendo aqui é exercício do contraditório. Você fez uma alegação, eu vou intimar outra parte para que ela se manifeste. E veja que o prazo é a mesma coisa, 5 dias. Se eu tenho 5 dias para alegar, você vai ter 5 dias para se defender. Se eventualmente o juiz entender necessária a produção de prova oral, por exemplo, ouvir uma testemunha para definir, por exemplo, o local de prestação dos serviços, que seria importante para a fixação da competência, ele pode designar uma audiência, que a gente chama aqui de audiência extraordinária, que tem que ter uma antecedência mínima de 24 horas, no mínimo, certo? Então, assim, para produzir essa prova oral é eventualmente necessária para a fixação da competência. É possível, certo? Então, é possível que se crie aqui essa audiência específica, certo? Para colher essa prova oral. E aí, depois de tudo isso, instruir a exceção de incompetência territorial, o juiz vai fazer o quê? Vai decidir. Então, decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará seu curso com a designação de audiência, agora a audiência ordinária, a audiência comum do processo, apresentação de defesa e instrução processual perante o juízo competente. Aí é o seguinte, se ele acolhe a exceção de incompetência, ele vai encaminhar o processo para o juiz competente. Então, se ele fala, não, de fato, eu sou incompetente para julgar esse processo, tem que encaminhar para o juiz aqui, que de fato é competente. Ele vai fazer esse encaminhamento. Se ele rejeita a exceção de incompetência, ele permanecerá com o processo, certo? E continuará com o processo em mãos, retomará o seu curso comum, normal. Então, a partir disso, a gente tem aqui a exceção de incompetência. Então, o que é que nós entendemos nessa aula de hoje? Primeiro, como é que a gente fixa a competência territorial no âmbito do processo do trabalho? Lá a regra do artigo 651 da CLT. E, eventualmente, havendo uma incompetência, qual a forma da gente alegar? Que é por meio da exceção de incompetência territorial prevista no artigo 800 da CLT. Agora, pessoal, faremos aqui uma questão, só para a gente poder fazer a fixação do conteúdo. Veja, aplicada pela FGV no exame 40, 2024. Jefferson trabalhou em São Paulo de 2018 a 2023, quando foi dispensado sem justa causa. Voltou para sua cidade, Fortaleza, Ceará. Perceba já uma questão, sempre quando ele for falar sobre esse ponto de competência, ele vai trazer isso aqui, ó, cidades, porque ele está falando de competência territorial. Então, você tem aqui, ó, já vai organizando isso, São Paulo, Fortaleza. São Paulo foi onde ele trabalhou, Fortaleza é sua cidade de origem. Entendendo ter realizado sobre a jornada, Jefferson contratou um advogado na sua cidade que ajuizou a reclamação trabalhista distribuída a uma das varas de Fortaleza. Então, ele propôs uma reclamação trabalhista em Fortaleza, Ceará. A ex-empregadora foi citada para a audiência, que ocorrerá em 4 meses, mas pretende deslocar o feito para São Paulo. Então, a empregadora quer fazer o seguinte, ó, deslocar o feito para São Paulo, porque entende que é o foro competente, pois foi o único local da prestação de serviços e onde o autor foi contratado. Para tanto, a ex-empregadora o contratou como advogado. De fato, gente, o foro competente, na forma do artigo 651, é São Paulo, certo? Perceba que Fortaleza aqui não teve nada, não foi lugar de contratação, não foi lugar de prestação de serviço, é só o local de origem dele. De fato, a única hipótese que a gente viu lá de possibilidade de foro de domicílio do autor ser considerada é aquela hipótese do parágrafo 1º, que quando é o agente comercial, o viajante, certo? Mas não tem nada a ver com essa hipótese nossa aqui. Então, nesse caso, o que vai ter que fazer? O advogado, você como advogado da sociedade empresária, vai ter que opor, na verdade, uma exceção de incompetência territorial. Então, a partir disso, assinar a afirmativa correta. A sociedade empresária poderá apresentar a exceção de incompetência territorial até a audiência. Veja, não é. Ele pode apresentar a exceção de incompetência territorial, sim, na forma do artigo 800 da CLT. Mas não é até a data da audiência, são 5 dias a contar da notificação. A sociedade empresária deve apresentar a exceção de competência territorial em 10 dias corridos? Não. São 5 dias úteis, que é a nossa letra C. A sociedade empresária deverá apresentar a exceção de competência territorial em 5 dias úteis contados da citação. Exatamente a nossa resposta na forma do artigo 800 da CLT. E não poderá apresentar a exceção de competência territorial porque a ação pode ser ajuizada no domicílio do autor, ainda que não coincida com o local de prestação. Nesse caso, não, porque a gente vai seguir a regra geral.
A regra geral é o local de prestação do serviço. Então, gente, fizemos a questão aqui para a fixação. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Se qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Qualquer dúvida, estou à disposição também. Peço que vocês se inscrevam no canal, certo? Ativem o sininho de notificação para receber todas as novidades do canal. E qualquer dúvida, estou por aqui. Espero que essas dicas possam estar ajudando vocês nesse processo de estudos. Um grande abraço